Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William do Geógrafo Sauro e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os tipos de nuvem, beleza? E para falar dos tipos de nuvem, vamos fazer o nosso ritual padrão, que consiste em eu diminuir meu tamanho. Vou lá no Paint. Traço no cantinho e desenho meu dinossaurinho. Feito o dinossaurinho. Agora vamos falar então um pouquinho sobre as nuvens, né? Antes de mais nada, antes de falar das nuvens, é interessante lembrar que existem algumas nomenclaturas quando nós estamos tratando de nuvem, né? Essas nomenclaturas partem do formato da nuvem, da aparência dela, né? Então, quando a gente está falando dessa nomenclatura, eu vou escrever aqui primeiro. Nós vamos ter lá as nuvens cirrus, nós vamos ter as nuvens stratus, nós temos as nuvens cúmulos e as nuvens nimbus. Então, falando aqui, né, da cirrus, da stratus, da cúmulos e da nuvem nimbus, né, qual que é a definição delas, né? Então, basicamente, as nuvens do tipo cirrus, elas são nuvens finas compostas por finas camadas de gelo, né? Então, elas têm uma aparência, vou tentar acertar aqui no pente, elas têm uma aparência bem fininha, né? Acho que até mais fino do que isso, seria uma coisa mais ou menos assim. Aquelas nuvens que nós vemos lá no topo, né, do céu. Beleza? Daí as nuvens estratos, elas são nuvens em camadas. Então são várias camadas, né, da, da nuvem, né? Geralmente ela acaba pegando mais área do céu também. As nuvens cúmulos são aquelas nuvens que elas meio que, como eu posso dizer, concentram grande quantidade do material que elas carregam ali, do vapor da água, dos aerossóis, né, formando quase que desenhinhos, né? São as nuvens que geralmente nós conseguimos enxergar formas. Então, eu acredito que essa daqui seja o melhor pincel para representar. Acho que tem que ser o pincel, esse lápis aqui. Então, são aquelas nuvens que fazem formas, né? Que fazem quase que bolinhas, carneirinhos, né? Aquela coisinha que o céu bonito que tem todas aquelas nuvens com formatinhos, bem, enfim. E por fim, as nuvens nimbus, elas são nuvens mais escuras, né? São aquelas nuvens que estão carregadas, bastante carregadas, que provavelmente vai chover ou já está chovendo. Então essas seriam as nuvens nimbus, né? Que elas vão estar lá mais acinzentadas, assim, né? Aquelas nuvens mais cinzas de modo geral. Eu fiz uma ilustração antes, deixa eu abrir ela aqui. Tá lá. É lógico que não dá para levar em consideração a escala que eu fiz aqui das minhas nuvenzinhas, porque, enfim, é só mais para representar mesmo o que eu quis mostrar aqui nessa ilustração, beleza? Então, partindo desse princípio aqui, vamos tentar nomear as nuvens aqui, beleza?
Então a primeira coisa que a gente vai fazer seriam as primeiras nuvens, né? As nuvens estratos, que são nuvens muito baixas e com um aspecto estratificado, né? A gente consegue observar camadas de nuvens, geralmente em faixas horizontais e cobrem grandes áreas do céu, né? Então seriam lá as nuvens estratos. Aí tem a nuvem cúmulos, né? Como eu já tinha falado, são aquelas nuvens que nós conseguimos enxergar as formas nelas, né? Então as nuvens cúmulos são aquelas que têm formatinho de carneirinho e afins. Eu geralmente vejo dinossauros nas nuvens cúmulos. Então é isso. A minha vida ela é muito resumida em dinossauros. Partindo para mais alto um pouco, né? Nós temos as nuvens nimboestratos. As nuvens nimboestratos, elas geralmente têm um aspecto mais denso. Geralmente ela produz até chuva, mas não muito forte as chuvas que vêm aqui, né? Então vamos colocar lá nossa mais alto do que a nimboestratos. Então nós temos as estratocúmulos, né? A gente consegue ver também algumas formas dela como se fosse uma nuvem cúmulos, mas geralmente ocupando uma área muito maior do céu. Geralmente mais alto do que a estratocúmulos, aí nós vamos enxergar a autoestratos. É quando o céu está nublado, mas parece que está lá em cima o nublado, né? Fica um cinza azulado. Seria um dia nublado. Opa! Seria um dia nublado, mas com nuvens bem altas, né? Não com nuvens tão baixas como nós vemos na nimboestratos ou até mesmo na nuvem estratos aqui. Aí acima da autoestratos, muitas vezes, né, ainda existe a cirroestratos. É aquilo que eu havia falado da definição das nuvens cirros antes, né? São nuvens fibrosas bastante altas. Eu esqueci de mencionar altocúmulos. É a mesma coisa. Altocúmulos é quando nós vemos nuvens muito parecidas com as cúmulos, mas muito alto. E aí, mais acima ainda, né, nós temos as cirrocúmulos, muito alto, nuvens bem aglutinadinhas, bem próximas umas das outras, quase fechando áreas bem altas do céu, obviamente deixando partes do céu azuis ainda, né? Então, nesse caso, nós temos as cirrocúmulos. E aí as nuvens mais altas que nós conseguimos enxergar, que parece aqueles fiozinhos no céu lá em cima, seriam as nuvens cirros, beleza? E isso daqui obviamente, no desenho é difícil de identificar. O legal é vocês botarem a cabeça para fora da janela e olhar para o céu, né, para tentar identificar as nuvens. Que tipo de nuvem que você mais costuma ver, né? E aí também não dá para esquecer da mais famosona de todas, a nuvem da tempestade, a nuvem que leva a casa do desenho Up embora por quilômetros, a cumulonimbus. What are you doing over there? Look! See? Cumulonimbus. Vale lembrar que as cumulonimbus, elas são as nuvens de tempestade, né? São as nuvens que têm os raios, geralmente acontecem nas chuvas de verão, né? Para quem mora aqui na região subtropical. São nuvens absurdamente altas, elas chegam a ter 10 quilômetros de altitude, 10 mil metros em relação à superfície, né? Ao chão. Então as cumulonimbus são nuvens absurdamente altas. Aqui no Paraná, né, nós tivemos um episódio do padre que ele foi se aventurar, né, com umas bexigas infláveis, e a esperança dele provavelmente é que as nuvens daquele dia fossem nimboestratos e passando delas ele teria um céu limpo, né?
E infelizmente não foi o que aconteceu, né? As chuvas naquele dia eram uma cumulonimbus e ele jamais foi encontrado por conta do perigo que é mesmo, né? Inclusive aviões desviam esse tipo de nuvens quando eles vão passar próximo. Isso daqui é só um resumo, não tem como eu falar tudo de nuvem em um único vídeo, ainda mais um vídeo curto. É um assunto interessantíssimo, vale muito a pena se aprofundar, mas para não alongar o vídeo, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço quem tenha ficado até então. Se você puder curtir, compartilhar, cara, vou agradecer muito, porque a ideia do canal é levar a palavra da geografia para mais pessoas. E é isso aí.